Pessoal, esse vídeo é puramente explicativo e é uma reflexão técnica, na verdade, porque a gente vai falar sobre arquiteturas de sistema, que diz respeito à arquitetura monolítica e de microserviços, comparando com a arquitetura MVC e organização do código, porque a gente vai entrar também num nível interno da aplicação. Eu ando vendo que muita gente tem dificuldade em entender sobre isso, então eu quis trazer para vocês antes de a gente desenvolver um sistema com microserviços aqui no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo em suas redes sociais e, obviamente, ativar o sino de notificação para que você receba mais vídeos como esse. E bora para a nossa reflexão técnica. Vamos começar então aqui, pessoal, a nossa reflexão técnica falando sobre arquitetura de sistema monolítica versus microserviços, tá? Quando a gente fala em uma aplicação monolítica, a gente está falando que toda aplicação, seja ela módulos, regras, APIs, então módulos, regras, APIs, tudo isso roda em um único processo. Tudo isso roda num monolito gigante, tá? Numa única máquina, numa única instância. Então, eu vou botar aqui, rodam em um único processo, tá? Obviamente, é muito mais simples a gente desenvolver e implantar. Um exemplo, eu tenho um projeto que esse projeto é em Spring Boot com controllers, services e repositories. Tudo isso está dentro do meu jar. Ou então eu tenho um ERP desktop feito em Delphi com banco de dados PostgreSQL, que também tudo isso roda num único lugar, numa única máquina. Qual que seria o grande problema disso daqui, né? Quando a gente fala em problema no monolito, significa que vai chegar num certo momento, o teu ERP, por exemplo, ele acaba crescendo demais, né? O que mais? Vai ficar muito difícil de manter ou de escalar, então difícil de escalar as partes isoladas, e tu vai ter que fazer o deploy em tudo, tá? Então, é sempre no todo o deploy da tua aplicação. E quando a gente fala sobre isso, sobre deploy, sobre crescer demais, a gente se bloqueia na parte de escalar a nossa aplicação. Porque se a gente for analisar, pessoal, a gente pode fazer dois tipos de escalonamento aqui. A gente pode escalar na vertical, que seria basicamente aumentar o hardware. Então, a gente vai pegar e vai aumentar o hardware da máquina. O que é muito comum isso aqui para soluções monolíticas, porque eu quero que vocês entendam que, geralmente no mercado profissional, por exemplo, quem trabalha com ERP, ele vai ter uma máquina servidora. Então, essa máquina aqui vai estar rodando lá. Vamos botar aqui o Windows. Por que isso aqui está Windows Server 2012? Ela vai estar rodando com o ERP principal. Pode ser feito em Delphi, ou em Java, ou em .NET. E aqui dentro também vai ter o banco de dados, tá? Tudo isso, todas essas tecnologias vão estar dentro do nosso servidor de aplicativos. Elas vão estar aqui, ó. Certo? Então, o que é mais fácil a gente fazer? É mais fácil a gente escalar na vertical. Ou seja, cara, estourou o espaço em disco. Tu vai precisar aumentar. Tu vai escalar verticalmente. Tu vai aumentar e vai trocar o SSD. Preciso de mais processamento de memória. Eu vou aumentar na vertical. Beleza? Qual que seria o próximo passo a se fazer? Tirar o banco de dados aqui. Então, se eu tenho um banco de dados aqui dentro,
o que eu posso fazer, né? Eu tenho um banco de dados. Nossa, eu tenho um banco de dados aqui. Pronto. O que eu vou fazer? Bom, eu vou tirar. A minha máquina não vai ser uma máquina de aplicativo mais banco. Aqui eu vou manter os apps e daqui eu vou pegar e vou manter o banco de dados. Então aqui vai estar o meu banco isolado. Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Escalono na vertical, aumento o hardware, ainda assim está ruim, eu vou tirar o banco do servidor de aplicativo e vou colocar, sei lá, numa máquina Linux. Certo? Muito comum hoje em dia essa infraestrutura. Então eu tenho o servidor de aplicativo me conectando diretamente com o Linux. Certo? Esse é o tipo de escalonamento vertical. Ou a gente pode, né, escalar agora aqui na horizontal. Então aqui eu já estou meio que começando a escalar na horizontal, né? Que seria o quê? Dividir em várias pequenas máquinas, o banco de dados sendo replicado, enfim. Eu não vou ter tudo em um único ambiente só, né? Eu vou ter vários ambientes aqui com vários pedaços aqui, né? Tá? E um se comunicando com o outro. Então, daqui eu chamo aqui, que chama aqui, que chama aqui, que chama aqui. Então, eu vou fazer uma outra espécie de escalonamento, uma outra espécie de escalada, certo? E quando eu falo de microserviços, pessoal, então quando eu vou pegar aqui e falar especificamente de microserviços, significa que o nosso sistema ele é dividido em serviços que eles são independentes. Cada um com sua responsabilidade, tá? Ou seja, cada serviço pode trabalhar com o seu próprio banco. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Oh, meu Deus do céu. Hoje tô ruim aqui. Cada serviço vai trabalhar com o seu próprio banco. Tem sua API e tem o mais importante, o ciclo de deploy. Certo? Qual que é a vantagem de a gente trabalhar com microserviços? Então, vamos botar aqui, vantagem seria escalabilidade, porque eu consigo escalar tanto na vertical quanto na horizontal. E eu vou ter uma evolução independente, ou seja, eu posso escalar um primeiro, depois eu posso escalar outro e assim por diante. Só que, quando eu vou trabalhar com microserviços, eu tenho que saber que não tenho só vantagens. Eu tenho, às vezes, muito mais desvantagens do que vantagem. Então, quais que seriam as desvantagens? Primeiro, complexidade. Segundo, comunicação entre serviços. Terceiro, observabilidade. Quarto, governança. Tudo isso aqui seria uma desvantagem quando a gente vai falar especificamente sobre microserviços. Então, tudo vai depender do contexto e do software que tu vai desenvolver. Hoje, no mercado profissional, a gente vai encontrar tanto soluções monolíticas quanto soluções de microserviços, tá? Eu trabalho com as duas. O meu principal é o monolítico. Por quê? Porque toda a infra... Primeiro porque ele é um ERP já há muitos anos, né? Feito em 20 anos atrás, que a gente mantém até hoje, é o carro-chefe, é o que paga o salário de todo mundo. Mas uma outra observação é que a infraestrutura é por conta do cliente. Então, o cliente ele tem um certo poder de compra, poder de operacional. Então, ele consegue manter uma infraestrutura que a gente pega e fala, ó, a gente precisa de uma máquina assim, assado, que são os requisitos mínimos para rodar o nosso ERP. Então, hoje, o nosso ERP principal, tirando os serviços mais modernos, né, eles estão rodando dessa forma aqui, ó. O servidor de aplicativos pode ser num Windows e num Linux, e um banco externo, tá? E esse banco externo, obviamente, ele é feito backup, né? Só que ele pode ter ou não,
daí vai depender também da infra do cliente, né? Um replicador de dados aqui para cá, para a gente poder fazer consultas de formas mais rápidas, né? Então a gente vai ter uma conexão direta para as consultas pesadas, tá? Tudo isso aqui, obviamente, já rodando dentro de um Docker, né? Tá? Então, são dois tipos de cenários aqui. E por que eu estou trazendo essa reflexão técnica aqui para vocês? Porque muita gente confunde microserviços e monolíticos com uma espécie de arquitetura MVC e organização de código. Quando a gente fala de MVC e organização de código, a gente está entrando no que a gente chama de nível interno da aplicação, tá? Não estou falando de arquitetura de sistema, estou falando de nível interno da aplicação. Então, quando eu estou falando sobre MVC, que é Model, View e Controller, significa que é um padrão de camadas de representação e controle da solução, onde o model é dados de entidades. A view, vou botar aqui que vai ser uma interface com o usuário. Então pode ter um HTML, um Flutter ou algo nesse sentido. E o controller, eu vou colocar que vai ser a parte de orquestra, requisições e resposta. Simples assim. Dentro do MVC... Opa! perdi tudo, meu Deus do céu. Dentro de um MVC deste daqui, não consigo voltar, não? Aqui. Ele só perdeu a parte do model, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Caramba. Model. Model seria as entidades, né? Então, vou botar aqui dados e entidades. Pode ter até regra de negócio nesse padrão aqui, né? Entidades, negócios, tá? Nesse padrão mais antigo. Deixa eu trocar isso aqui para cor verde, ficar melhor. Beleza? E quando eu estou falando de MVC, eu posso, né, organizar o meu código de forma diferente. Principalmente em aplicações Java, como eu já comentei aqui, né? A gente pode organizar ele como PBL e PBF, que são siglas representativas de Package by Layer, que são camadas, onde a gente vai agrupar o nosso projeto nesse formato aqui. Então, com.example.controller, com.example.services, com.example.repository e com.example.model, tá? E eu posso organizar também de uma forma não tão simples assim. Eu posso organizar de uma forma que a gente chama de pacotes por funcionalidade. Então, Package by Feature, PBF. Então, aqui eu inverto as coisas, né? Eu coloco assim, ó, com.exemplo.vendas.controller, com.exemplo.vendas.service, com.exemplo.vendas.repository e assim por diante, tá? Eu vou tornar dessa forma aqui, fazendo dessa maneira aqui, o meu sistema mais modular e uma forma de migração futura para um microserviço. Então, é muito mais fácil eu organizar o meu código dessa forma para transportar ele para microserviços do que ele estar acoplado assim já mais voltado para a área dos monolíticos, tá? Então,
como que tudo se relaciona para a gente finalizar esse vídeo aqui, esse vídeo técnico, né? Eu não sei se eu consigo criar uma tabela aqui, poderia ter uma tabela. Então, eu posso criar colunas aqui de nível, de exemplos e o que define. Beleza. Então, quando eu falo de nível, arc de sistema seria mono ou micro services, tá? Então, é como os módulos se comunicam. Comunicação. Beleza. Quando eu falo de arquitetura interna, eu estou falando de MVC, clean, hexagonal, que é como o código se organiza dentro de cada módulo, como ele é organizado. E eu tenho organização de pacotes. Vai ficar fora aqui mesmo, que seria a parte de BPL e BPBF, que seria como as classes se agrupam dentro do mesmo código-fonte. Ponto final. É isso, tá? É justamente isso aqui. Beleza? Bom, eu espero que agora, com esse vídeo aqui, fique claro para vocês a diferença, né, de uma arquitetura de sistema e de uma arquitetura mais voltada para interior do código, nível interno da nossa aplicação, tá? Não tinha roteiro, fui falando porque eu vejo muitas dúvidas nesse formato e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez agradeço de coração por ter visto até aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais e ative o sino de notificação para que você receba mais vídeos como esse. Um forte abraço e fui!